Salmos 46, 1, 9 e 10. Como o Salmo está bem no meio da Bíblia, eu tenho certeza que você já encontrou, e é um texto para lá de conhecido, e quero crer que você já encontrou esse texto. Eu vou ler na versão mais comum, que a grande maioria, pelo menos os que se congregam aqui, tem. Diz assim o versículo 1 do Salmos 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Versículos 9 e 10: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ó Pai bendito, muito, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Senhor, por misericórdia e bondade, aplique essa palavra aos nossos corações, pois assim suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, deixa eu pensar com você por alguns instantes sobre: Ele põe limites às tuas guerras. Sabemos que constantemente a nossa natureza, a natureza espiritual, ela está em constante guerra contra a natureza carnal. Vivemos tempos de guerra, guerras interiores, guerras exteriores, guerras cujos inimigos são invisíveis, mas reais, e guerras com inimigos visíveis e reais. A palavra do Senhor fala que, de uma forma muito espontânea, de uma forma em forma de cântico, o salmista coloca esse salmo como sendo o salmo da fé perfeita em Deus. Quando nós falamos em fé, quando nós nos lançamos na dispensação da graça do Senhor, quando nós cremos no poder e na misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, quando lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, nós começamos a descobrir que Ele, e somente Ele, põe limite às nossas guerras. Talvez você já falou uma frase tão comum, ou com certeza já ouviu de outras pessoas, ou quem sabe seja uma frase, quase que um refrão da sua vida. A frase é: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Pessoas que dizem o tempo todo ou constantemente eu não aguento mais, são pessoas que ainda não descobriram que Deus coloca limite às nossas guerras. Constantemente estamos em guerra, em todas as esferas possíveis da vida. Porém, a palavra do Senhor diz que Ele coloca limites às nossas guerras. Ele faz cessar as guerras até o fim do mundo, até os fins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Todo e qualquer inimigo, toda e qualquer batalha, todo e qualquer exército que se levantar contra você, não pense que você está sozinho ou que você está desprotegido, mas o tempo todo você precisa trazer à sua mente, precisa trazer ao seu coração a certeza de que Ele e somente Ele põe limite às tuas guerras. Quando a tribulação está chegando, não é depois que ela chega. Quando a tribulação está chegando, Deus já preparou a vitória, Deus já preparou o amparo, Deus já preparou o refrigério para a alma daquele que confia que Deus tem o controle em todas as situações possíveis. Deus se manifesta forte em meio às fraquezas. Quando descobrimos que estamos em meio a muitas guerras,
descobrimos e temos a grande oportunidade de descobrir de que há muito de Deus presente em nossas vidas. Talvez você já tenha ouvido de uma forma muito especial alguém falar um adágio popular que só se joga pedra em árvore que dá fruto. Só se joga pedra em árvore que dá fruto. As nossas guerras são provenientes do incômodo que nós causamos ao reino das trevas. As nossas guerras são resultados da nossa firmeza na presença do Senhor. Todo soldado, todo aquele que está preparado, que está dentro do exército do Senhor, ele sabe que todo momento, cada dia, cada instante, em cada situação, ele precisa estar preparado para lutar contra as coisas que se levantam na sua mente, no seu coração, na sua vida, coisas que se levantam muitas vezes na tentativa de te derrubar. Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma situação que o mundo todo está um tanto quanto com medo daquilo que está sendo chamado de pandemia. Quantas pessoas que estão sendo afligidas por esse mal? Quantas pessoas que já partiram por conta deste mal? Quantas pessoas que ainda estão, mesmo com medo da vacina, depois de ter assegurado o surgimento da vacina, quantas pessoas ainda estão com medo da vacina? E tudo isso constitui-se em guerras dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele só prova aquele a quem primeiro Ele aprova. Se Deus tem permitido grandes guerras na sua vida, é porque Ele já te preparou para grandes triunfos, para grandes vitórias. A vitória é proporcional à guerra. A vitória é proporcional ao objeto que é discutido ou disputado em uma batalha ou em uma guerra. Quando nós entramos numa guerra, e sempre estamos em guerra, nós precisamos descobrir que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, e nenhuma guerra, nenhuma arma forjada contra nós há de prevalecer, porque Ele põe limite às nossas guerras. Eu encontro a palavra de Deus dizendo que Ele põe limite às nossas guerras pelo fato dele ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Salmo 1, aliás, o versículo 1 do Salmos 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia ou na hora da tribulação. Ele põe limite porque Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza. Ele é o mesmo que diz a cada um de nós: venham a mim aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que estão feridos, maltratados, porque a nossa guerra se limita nele. Ele é o limite maior da nossa guerra. É nele em quem nós encontramos o conforto, é nele em quem nós encontramos o vigor, é nele em quem nós encontramos o refrigério para a nossa alma, é nele em quem encontramos forças para lutarmos um pouco mais. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós decidimos seguir ao Senhor, quando nós decidimos levar a nossa cruz, quando nós decidimos ir após Ele, quem vai com uma cruz vai ferido. Quem vai com uma cruz a Cristo vai sob o peso de uma cruz, de uma grande guerra, de um peso sobre suas costas, de um problema, de uma situação, de um sonho frustrado, de uma decepção. Mas precisamos acreditar à luz da palavra de Deus que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, ou seja, a guerra que nos aflige só chega até os pés do Senhor, só chega até a presença do Senhor. Quando estamos na presença do Senhor, nada nos toca,
sem que primeiro toque no Senhor. Nenhuma guerra ultrapassa nenhum limite, nenhuma barreira, nenhuma flecha, nenhuma arma pode nos atingir, sem que primeiro esteja atingindo aquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É nele que nós nos abrigamos. Ele é aquele cuja palavra não falha. Diz a sua palavra que o céu e a terra hão de passar, mas a sua palavra há de prevalecer, a sua palavra há de permanecer, a sua palavra há de persistir. Ele põe limite às nossas lutas, às nossas guerras. Mas por que esses limites ele só coloca nas tribulações, nas guerras? Porque nós não podemos esquecer que o Senhor é o Senhor das batalhas, é o Senhor da guerra, é o Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa guerra, Ele é o nosso general, Ele é aquele que nos dá força, é aquele que está dentro da luta, dentro da peleja conosco. Ele não nos manda à luta e nos deixa sozinho no campo de batalha. Ele vai conosco para que nos dê livramento em meio às tribulações. Talvez você esteja passando agora por um momento de dificuldade muito grande. Quem sabe o inimigo que você está enfrentando, parece ser maior do que as tuas forças. Talvez seja a enfermidade, talvez seja a falta do dinheiro, talvez seja a falta de paz, talvez seja uma confusão dentro da família, talvez seja o desemprego. Eu não sei qual o inimigo que está afligindo a sua alma. Talvez seja até um caso de possessão, talvez seja um caso em que o inimigo esteja perturbando a sua vida, talvez seja problemas de ordem emocional ou de ordem espiritual. Não importa quais são os seus problemas, quais são as suas tribulações, Ele, o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele põe limite às tuas guerras. Ele só permite que as tuas guerras cheguem até Ele. Daí em diante, nada mais poderá subsistir na sua presença. Ele é o primeiro a chegar e é o último a sair da batalha. Ele é o primeiro a nos encorajar e é o último a sair. Portanto, Ele entra conosco, Ele entra com você nessa guerra. Nessa guerra você não está sozinho. Nessa guerra você não está sozinho. A sua arma é a sua fé, a sua arma é a sua oração, a sua arma é a sua dependência de Deus. Quando todos os recursos teus faltarem, quando não houver em você mais nenhum tipo de força, quando não houver em você nenhum sinônimo de nenhum respaldo, nenhum tipo de esperança, você poderá continuar acreditando que Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza, socorro bem presente, intrinsecamente misturado ao seu momento de angústia. Ele não está atrasado, Ele não se esqueceu de você. A angústia é grande, Ele está preparando uma maneira especial para que você vença esse tipo de batalha, para que você não saia derrotado. Um dos grandes problemas é a questão da limitação do tempo. A nossa preocupação quanto ao tempo, por vezes achamos que já sofremos demais e que não vamos aguentar, que não vamos mais suportar. A palavra do Senhor diz que Ele é presente, socorro bem presente na angústia. Se a sua angústia já dura 10 anos, Ele é socorro bem presente durante 10 anos na tua vida. Você não é obrigada a tomar o cálice das aflições. Mas se você decidir tomar o cálice das aflições, se você decidir entrar na guerra confiando no Senhor, toma este cálice até o fim. Se decidir tomar, toma-o até o fim. Se decidiu confiar em Deus, vá até as últimas instâncias. Deus não precisa
de nenhum sinal, Deus não precisa de nenhuma ajuda, Deus não precisa de alguma coisa existente para que Ele opere, para que Ele faça o seu poder aparecer diante das nossas necessidades. Ele é o mesmo Deus que chamou pelo nome as coisas que ainda não existiam. Ele é o mesmo Deus que continua dizendo ao seu coração: haja luz, quando dentro de você parece que tudo está transcorrendo numa situação de trevas, onde parece não enxergar nenhum tipo de saída, onde parece que esse túnel não tem fim, onde não há uma luz no fim do túnel. Você pode não ver uma luz no fim do túnel, mas nenhum túnel, ele é eterno. Todo túnel tem um início, um meio e um fim. Talvez você esteja atravessando um túnel, em meio à negritude de uma noite. Mas você já me ouviu falar algumas vezes sobre isso aqui, e eu quero pedir licença para repetir. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E pelo que me consta, depois da meia-noite, depois de 0 hora e 1 segundo, já é manhã. E esta manhã é tão escura quanto 1 segundo atrás, quando era meia-noite. Mesmo quando o sol ainda não pode brilhar, já é manhã. Portanto, se a palavra de Deus diz que o choro durou a noite e a alegria vem pela manhã, é porque ele é socorro bem presente em meio à angústia, em meio à tribulação, em meio à escuridão, em meio ao caos, em meio ao tudo que esteja faltando. Ele continua sendo socorro bem presente na angústia. As nossas tribulações também podem glorificar a Deus. À medida em que nós descobrimos que Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, Ele manda ordem, Ele dá ordem aos seus anjos para que até os fins da terra, eles façam as guerras cessarem. Ele faz com que, Ele diz que aquele que tem o Senhor como seu amigo, Ele faz com que até o seu inimigo tenha paz com Ele. Ele levanta até mesmo inimigos para serem usados por Ele, para que os seus servos, seus filhos, sejam ricamente abençoados, transformados, abençoados, contemplados pela graça, pela misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor diz: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Sabe o que é que Ele faz com o inimigo? Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Ele deixa o teu inimigo a pé. Ele tira as armas do inimigo, porque Ele é o teu escudo, Ele é o teu broquel, Ele é o teu território forte, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu amparo. Você precisa acreditar que Ele é o teu amparo. As nossas tribulações glorificam também o próprio Deus, porque nós somos transformados, saímos da condição de aparentemente amaldiçoados para abençoados. Parece que nós ligamos o fato do sofrimento à maldição, e nem sempre o sofrimento tem sinônimo de maldição. Jó era um homem altamente abençoado, e Jó foi um homem que sofreu bastante. Mas Jó glorificou a Deus, ele conseguiu dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você precisa entender que você está nessa vida aqui para a glória de Deus. Você é apenas um outdoor de Deus, você é apenas uma demonstração do amor de Deus. Você é alguém que, usado por Deus, há de transmitir às pessoas, pela tua fé, pelo teu relacionamento com Deus, de que existe um Deus que de uma forma suprema, de uma forma correta, de uma forma espontânea, tem cuidado de você, independente de toda e qualquer situação. As tribulações glorificam a Deus, ou nas tribulações podemos glorificar a Deus, porque em meio às nossas tribulações, em meio às nossas guerras, Ele ouve as nossas
orações. A palavra de Deus fala de uma mulher. Você que conhece um pouquinho de Bíblia vai saber de quem eu estou falando. Fala de uma mulher que estava pedindo a Deus um filho, pedia a Deus muito um filho. E todos os anos ela subia e ela ia ao templo, ela ia orar, e ela pedia a Deus um filho. E diz a palavra de Deus que teve um dia que ela estava tão quebrantada no espírito, que o sacerdote da época olhou para ela e achou que ela estava embriagada, porque ela estava pedindo, ela estava chorando, ela estava pedindo a Deus um filho, e ela estava dizendo: Deus, se você me der um filho, eu vou te devolver esse filho, eu vou consagrar esse filho a ti. E essa mulher estava com um peso, aquela mulher estava com angústia nas suas costas. Quando o sacerdote olha para ela e diz assim: olha, essa hora do dia e você já está embriagada? E ela diz: não, meu Senhor, é que eu estou em falta de paz, eu estou orando ao meu Deus, estou quebrantando meu coração por um filho, eu estou pedindo a Deus. Sabe qual é a minha guerra? É que eu não consigo gerar alguém, e eu quero gerar um filho, e esse filho eu quero consagrar ao Senhor. E ela consagrou esse filho, e deu a esse filho o nome de Samuel, e consagrou esse filho ao Senhor seu Deus. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ele não esquece da promessa que ele fez a Abraão. Ele não esquece dos pactos que ele assumiu com os homens de oração. Ele não esquece das promessas que ele fez aos nossos antepassados. Ele não esquece da promessa que ele fez a você. Ele disse a você que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias. E enquanto você diz que não aguenta mais, você despreza a presença dele, porque ele está com você, mesmo em meio ao sofrimento. Em meio ao sofrimento, ali é o lugar, ali é o momento, ali é a hora de você quebrantar o coração, glorificar a Deus. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém sofrendo, chorando? Implore ao Senhor misericórdia, ore ao Senhor. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amados, Deus tem dado à igreja, ao corpo de Cristo aqui na terra, na atualidade, a oportunidade de ver milagres acontecendo. Quantas pessoas estão enfermas? É só a igreja orar, é só a igreja pedir ao Senhor. Ele prometeu tudo quanto pedirdes na oração, crendo, de acordo com a palavra dele. Tudo que for para a glória do nome dele, ele diz: tudo quanto pedis na oração, crendo, recebereis. A igreja precisa ver milagre no dia a dia. Eu costumo dizer que no reino de Deus, milagre é não ter milagre. No reino de Deus, todo dia é dia de milagre, porque ele põe limite às nossas guerras. O inimigo ou os inimigos podem se levantar, ele põe limite às nossas guerras. Talvez você seja um abençoado que mora numa cidade que tem praia. Que legal, né? Você mora aí perto da praia. Aí de vez em quando vai esfriar a cabeça, vai andar no calçadão, vai andar na praia, vai pisar na areia. Temos algumas pessoas que estão conosco, que são aí do Nordeste, praias para lá de abençoadas, né? Mas você já viu que o mar, não obstante o volume de água que ele tem, Deus colocou limites para ele. Ele só chega até determinado lugar e dali ele não ultrapassa. Uma ou outra vez, ele vem cá e toma um pouco do asfalto, um pouco das casas, que o homem invadiu o seu espaço, que o homem agrediu a natureza, avançou para estar ali bem pertinho dele. Mas você já viu, cerca de 79% do globo terrestre é coberto de água. E essa água, ela não transborda, porque Deus colocou limite nas águas, assim como Deus coloca limites nas tuas guerras. Mas eu quero concluir. A nossa tribulação não antecede o consolo de Deus. Preste bem atenção nisso aqui. Eu quero concluir com isso aqui. A nossa tribulação não antecede o consolo de Deus.
Algumas pessoas imaginam assim: eu primeiro sofro e depois eu sou consolado. Primeiro vem a tribulação e depois vem o consolo. Não é isso que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Não é depois da tribulação, é na tribulação. É em meio à guerra que já existe o consolo de Deus. É que o desespero do homem não permite que o homem veja o socorro de Deus presente na sua angústia. Se você se aquietar em meio às suas angústias, você vai ver que Deus já havia preparado uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Afinal de contas, diz a palavra de Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da guerra, no momento em que tudo se levanta contra você, alguém está com você, e este alguém é o teu Deus, este alguém é o Filho de Deus, esse alguém é aquele que morreu em seu lugar na cruz do Calvário, esse é alguém que diz: você é meu, eu te comprei, eu paguei o preço do meu sangue por você. Esse Deus presente na angústia é o mesmo Deus que merece ser reverenciado, adorado em meio às tuas guerras. Você está em guerra, está em angústia, está em problemas, comece a glorificar a Deus. A sua história não termina aí, a tua história não termina em meio às guerras, a tua história não termina em meio à tribulação. Ele quebra o arco, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, destrói as armas do inimigo e diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Diga a Deus o que é que te faz sofrer, o que é que te faz chorar, e deixe que Deus fale para você o que é que faz Ele acreditar tanto em você, ao ponto de permitir tristezas, problemas, desafios, porque Ele sabe que você, como um filho dEle, não vai abandonar a sua fé, essa fé que jamais deixaria de ser honrada pelo Filho de Deus. Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai querido e amado, nós queremos louvar o Teu nome, queremos colocar em Tuas mãos a vida dos Teus filhos, Pai. Senhor, quantos estão passando nesse momento por tribulações? Ó Deus, visita aqueles lares que estão nesse momento sendo afligidos pela vontade, ó Deus, de quebra de aliança, de separação. Ó Deus, visita os pais, os filhos, os cônjuges. Visita, ó Deus, aqueles que estão sem trabalho, sem emprego, desesperados, preocupados com o dia de amanhã. Ó Deus, aqueles cujas contas não estão conseguindo pagar ou quitar devido a tudo que está acontecendo. Aqueles que foram, ó Deus, estão sendo alvejados por essa pandemia ou qualquer uma outra enfermidade. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós, a Tua igreja, nós cremos no poder que há no sangue de Jesus. E é confiados, ó Deus, neste poder que nós te pedimos, manifeste a Tua graça, manifeste o Teu poder, Senhor, que a Tua palavra se cumpra na vida daqueles que agora estão acreditando, na vida daqueles, ó Deus, que estão se quebrantando diante de Ti. Manifesta, Senhor, a cura, manda, Senhor, uma palavra de cura, manda uma palavra, Senhor, de bênção, uma palavra, Senhor, de transformação na vida daqueles que confiam no Teu amor, na certeza, Senhor, de que podemos confiar em Ti. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz.